Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre como consultar devoluções de venda. A gente tem algumas formas de consultar devoluções de vendas. Se, por exemplo, a minha necessidade é consultar uma devolução específica de um cliente específico, eu posso acessar por aqui, ó, comercial, devoluções de venda, consultar devoluções de venda. Esse campo é igual aquele campo de consultar vendas. Eu vou buscar o cliente que eu quero consultar a devolução dele. Por exemplo, eu vou buscar aqui, ó, Empório Dom Olívio. Empório Dom Olívio. Beleza. Ó, nesse prazo que eu tenho aqui definido, eu não tenho nenhuma devolução para ele. Estou buscando aqui, posso buscar pela data de entrada ou pela emissão. Ó. Por data de entrada já me aparece uma devolução. Lembrando que os nossos resultados são gerados a partir da data de entrada. Por exemplo, eu vou gerar a comissão de um determinado representante. Se tiver uma devolução para aparecer ali na comissão dele, o sistema já puxa pela data de entrada e não pela data da emissão da nota pelo cliente. Eu posso definir aqui, né, um filtro de data. Eu quero ver o que eu tenho dentro de 26 de janeiro até agora. Então, eu tenho essas duas devoluções desse cliente. Clicando em qualquer campo dessa devolução, eu posso visualizar e ver maiores detalhes dela. Posso ver quais são os produtos, né, que foram devolvidos. Vejo aqui quais são os totais, né, o que eu tenho de imposto, qual foi o valor total dessa nota. Vejo também qual que é o tipo de devolução, para separar aqui. Devolução imprópria é a devolução em que eu perdi o produto, seja por validade, por avaria. Eu perdi esse produto. Um cliente emitiu uma nota de devolução para mim de produtos que ele perdeu lá dentro. Essa é uma devolução imprópria. Agora, se tivesse aqui só devolução, significava que era uma devolução que eu aproveitei os produtos de alguma forma. Por exemplo, eu enviei um pedido com alguma informação errada para o meu cliente e o cliente não aceitou esse pedido. Então eu lancei de novo esse pedido com a informação certa e refaturei e entreguei os mesmos produtos para esse cliente. Então a nota que ele não aceitou vai entrar como uma devolução, mas só como devolução e não como devolução imprópria, porque eu aproveitei esses produtos. Então aqui a gente busca uma devolução específica de um cliente específico. Se eu tiver dúvida se entrou alguma devolução para esse cliente, um cliente, por exemplo, perguntou se cobrou uma nota. Nossa, tem essa nota de devolução que está em aberto aqui. Eu mesmo, qualquer pessoa pode pesquisar o cliente e ver se essa nota está lançada. Através desses filtros, né? Eu posso perguntar para o cliente qual que é a data de emissão dele e pesquisar no sistema. Agora, se eu quero ver um relatório, como que está a devolução dentro de um determinado período, dentro de uma rede específica, ou para mim, né, como vendedor, eu vou em comercial, devolução de venda, relatório de devolução de venda de produtos detalhado. Então, vai abrir um campo onde eu vou encontrar vários filtros e vou filtrar de acordo com as informações que eu estou procurando. Por exemplo, eu quero procurar pela data de entrada, aí aqui eu vou definir qual que é o período, eu quero ver dentro desse mês de março como que estão as minhas devoluções como vendedor. Então, eu vou buscar o vendedor. Aqui eu estou usando o usuário da representante Larissa, então eu vou buscar ela como vendedora. Eu quero ver só devolução imprópria, por exemplo. Eu quero ver devolução de ocorrências que eu tive. Eu posso filtrar também o tipo de devolução. Eu posso aqui em filtros múltiplos, ó, filtrar uma rede específica. Eu quero ver qual que é a minha situação de devolução e acompanhando aí durante o mês de uma rede específica. Posso também. Sempre, né, em todo relatório do Mastec, a gente vai escolher a opção Excel para a gente conseguir gerar um relatório. Então, com esse filtro que eu coloquei aqui, eu vou refazer.
Já apareceram quais foram as devoluções que entraram dentro desse período para esse vendedor, que foram os filtros que eu coloquei. Então, eu sempre clico em imprimir para eu gerar esse relatório, que é um relatório que sempre aparece em Excel para mim. Eu tenho umas opções de como que eu quero ver esse relatório. Eu posso ver com endereço, sem endereço, posso ver resumido, se eu quero ver só por produto, não me interessa qual que é o cliente, por exemplo. O detalhado é o mais completo que a gente tem. Eu posso pedir para ver agrupado por tipo de devolução, então ele vai me dar um relatório, eu vou até abrir aqui para mostrar. Ele vai me dar um relatório de devolução, que é aquela devolução que eu aproveito o produto, tá tudo aqui, ó. E de devolução imprópria, que é a devolução que eu não aproveito o produto. Depois ele me dá um total. Mas veja que ele é mais resumido, ele me dá um CNPJ, qual é o número da nota e quais são os produtos. E ele dá já com os produtos somados, ó. Por exemplo, eu tive uma quantidade de 9 VEG Protein devolvidas dentro desse período. Se eu vier em detalhado, por exemplo, que é o que a gente mais usa, ele traz informações mais detalhadas. Ele traz o nome do cliente, ele traz quais são os produtos, então ele traz tudo mais detalhado para nós. E assim a gente consegue acompanhar de forma mais próxima como está indo as devoluções nossas. E se eu precisar pesquisar qualquer coisa referente à devolução, a gente tem essas duas opções dentro